Existe um tipo de adiamento que ele se parece muito com preguiça. Então pensa aí numa pessoa que ela sonha em escrever um livro desde quando ela tinha 20 anos. Aí ela lê sobre o assunto, ela guarda ideias lá no celular dela. Às vezes ela escreve o primeiro capítulo mais de uma vez, inclusive, né? Só que o livro é como se ele nunca saísse do lugar. E o mais estranho é que essa mesma pessoa, ela entrega relatórios de trabalho no prazo, treina 4 vezes por semana, ela resolve os problemas ali dos outros com uma disciplina que muitas vezes é impressionante. Então, ela não tem um problema de disciplina. Ela tem um problema só com aquela coisa específica e a coisa que ela mais quer. Então, se fosse só preguiça, ela adiaria tudo na vida dela, tudo igual. Só que ela não adia. Ela adia justamente aquilo que, se desse certo, mudaria a forma como ela enxerga a própria vida dela. Isso daqui é muito mais comum até do que parece, porque a pessoa que sonha em abrir o próprio negócio, ela passa às vezes anos se preparando antes dela realmente dar um primeiro passo. A pessoa que quer mudar de carreira, continua ali fazendo só mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais uma certificação, sempre um pouco antes de se candidatar, né, a uma vaga que ela quer realmente. Então, a pessoa que quer convidar alguém para sair e espera ali o momento certo, entre aspas, né, que nunca chega esse momento. Então, durante muito tempo, a explicação mais aceita para isso era que era uma falta de força de vontade. Só que essa explicação, ela nunca fechou, né, completamente, porque força de vontade essas pessoas têm, só que não para aquilo. E tem algo interessante, tá? Porque lá na década de 70 tinha dois psicólogos, que eram o Steve Berkeley, se eu não me engano, e o Edward Jones, que eles montaram um experimento curioso. Então, eles davam ali os participantes que estavam ali um teste, só que o teste ele era impossível de resolver. Embora ninguém soubesse disso na época, né? Então, depois do teste, eles ofereciam duas substâncias. Uma que diziam para eles, né, que melhorava ali o desempenho intelectual daquela pessoa e outro que atrapalhava o desempenho. Então, antes de uma segunda rodada, aquela rodada decisiva, os participantes, eles escolhiam qual que eles iam tomar. E aqui está um detalhe que ninguém esperava, porque boa parte das pessoas que tinham se saído mal na primeira rodada, sem saber que era realmente possível, ela escolhia a substância que atrapalhava. Por que na verdade alguém escolheria de propósito algo que prejudica ali o próprio desempenho momentos antes de uma prova importante? Por que você acha que isso acontece? Então a resposta que os pesquisadores eles encontraram não era sobre querer realmente mal, era sobre ter uma desculpa pronta caso fosse mal realmente de novo, né? Então se eu tomo uma substância eu vou mal e o motivo é a substância ali que eu vou ocupar, né? Então a capacidade é como se ela estivesse ainda intacta, guardada, protegida, mesmo sem prova nenhuma de que ela existe. É interessante, tá? Porque esse mecanismo ele tem um nome, autossabotagem estratégica. E ele não aparece só em laboratório de substâncias. Ele aparece toda vez que alguém se prepara, ela se prepara ali indefinidamente antes de tentar algo que realmente importava de verdade, né? Porque enquanto você não tenta, ninguém, nem você, sabe o que poderia ter acontecido. E essa incerteza, por mais desconfortável que às vezes ela parece, ela é mais segura do que a resposta. Então pensa nisso. A pessoa que ela adia o livro, ela não tem medo de ela escrever mal um capítulo. Ela tem medo de descobrir com todas as letras que talvez ela não é tão boa quanto ela imaginava naquilo. Então, enquanto o livro ele não existe, ela pode continuar acreditando que se quisesse, ela escreveria algo brilhante. Então, no momento em que o livro existe, essa possibilidade, ela desaparece. Sobra só o livro, bom, mediano ou ruim, só que ele é real, né? É aí que a explicação do medo do fracasso começa a ficar pequena demais. Porque não é exatamente o fracasso que assusta,
É a certeza, é a certeza. Então, falhar numa tentativa concreta, de fato, ela dói menos do que parece, porque as pessoas, elas se recuperam disso o tempo todo. O que realmente incomoda é quando você perde ali o direito de continuar imaginando um resultado que seria melhor. E olha que curioso, na verdade, né? Porque quanto mais alguém se importa com o resultado, maior é essa proteção que aquela pessoa tem. Então, ninguém procrastina meses a fio para responder o e-mail sem importância, né? As pessoas elas procrastinam ali meses, às vezes anos, exatamente naquilo que elas carregam um pedaço da própria identidade. Então, o negócio que provaria que realmente aquela pessoa ali, fulana, é capaz, relacionamento que provaria que ela merece ser escolhida, a mudança de carreira, né, que provaria que ainda dá tempo sim. Aí tudo isso faz com que essa pessoa viva num ciclo, né, se sabote. E foi aí que um grupo de pesquisadores em motivação, décadas depois, né, eles deram um passo muito, muito além, porque eles mostraram que grande parte daquilo que as pessoas chamam de procrastinação não é sobre você saber gerenciar tempo, mas é sobre você gerenciar autoestima. E eu acredito que você não vai ver, não vai ouvir isso por aí, né? Então a pessoa, ela não está evitando uma tarefa, ela está evitando uma avaliação até mesmo sobre quem ela é. E existe um detalhe que essa explicação ainda por si só ela não vai resolver completamente, porque se fosse só isso, proteger a autoestima, a pessoa deveria evitar qualquer coisa arriscada. Só que ela não evita qualquer coisa, não é bem assim. Ela vai continuar se arriscando em áreas que ela já provou que ela tem valor, entende? O trabalho, academia, tarefas ali realmente onde o resultado para ela já é conhecido, já é favorável. Então, o adiamento, ele aparece só onde o resultado é como se ele fosse ainda uma incógnita. E onde essa incógnita está diretamente ligada é realmente a quem ela gostaria de se tornar de fato. E isso nos leva a uma camada muito mais funda ali para a gente realmente escavar esse problema, né? Porque o que você mais adia normalmente não é algo aleatório. É quase sempre aquilo que está mais colado à imagem que você tem ou você gostaria de ter de si mesmo. Não é sobre a tarefa, não é sobre a tarefa, entende isso aqui? É sobre o eu possível que essa tarefa carrega dentro dela. Existe um conceito que ele é chamado de self, né? Self possível, que é aquela versão de você que ainda não existe, mas que você mantém viva aí na tua cabeça, sabe? Que você mantém viva aí dentro. O escritor, o empreendedor, a pessoa ali amada, o profissional que é realizado. Então, enquanto esse teu eu possível, ele continua apenas imaginado, é como se ele fosse uma perfeição. Ele nunca escreveu uma página ruim, ele nunca levou um não, ele nunca teve ali um mês fraco de vendas. Ele existe fora do alcance de qualquer crítica, porque ninguém, nem a realidade, conseguiu colocar aquilo em teste, colocar aquilo realmente profissional. Mas nada é fracasso, tudo é dado, é teste. E no instante que você age de verdade, esse teu eu possível, perfeito, ele precisa ser trocado por um eu real, com defeitos, tentativas que são incompletas, resultados medianos no começo, porque é assim, o começo é assim. E é exatamente essa troca que o cérebro está tentando adiar, ele está negociando. E não porque o resultado real seja necessariamente ruim, mas porque qualquer resultado real, na verdade, é menor do que a versão imaginada. E o menor dói. Menor dói. Então, repara como isso muda aquela pergunta inteira, né? Porque a pergunta deixa de ser por que eu sou tão desorganizada? Ou por que eu não tenho disciplina? E passa a ser o que eu preciso proteger tanto a ponto de eu preferir não tentar? Que imagem de mim eu prefiro manter intacta, mesmo que isso signifique nunca viver aquela coisa de verdade? Isso explica um padrão que aparece com frequência. E essa frequência, ela é incômoda, principalmente pessoas talentosas. Atletas ali que treinam tudo, menos a competição ali decisiva, né? Aqueles profissionais que dominam a teoria de um assunto mais
quando eles nunca, na verdade, vão chegar a lançar o projeto que vai provar aquela teoria na prática. Aqueles artistas ali com anos de material acumulado que nunca viram ali uma obra realmente terminada. Então, quanto mais alto é aquele potencial que você imagina, maior a distância entre ele e qualquer resultado real. E maior incentivo silencioso para nunca fechar essa distância. Então, o problema é que essa proteção ela tem um preço que ninguém sente de imediato. Ela não parece como se fosse uma perda. Ela parece só mais um dia que você está adiando. Mais uma vez que não deu tempo. Mais anos que se acumulam. E o que sobra não é o fracasso que a vida tanto temia. É uma vida inteira vivida ao lado ali da própria potência, sem nunca realmente você entrar nela. Então, o que fazer com isso, sabendo que o mecanismo é tão bem construído? O que a gente faz com essa informação? A saída, gente, não é motivação. Porque a motivação, ela não resolve ali um sistema de proteção. Ela só vai empurrar contra ele por alguns dias, até a proteção vencer de novo. Então, a saída real, ela é menor e bem mais estranha do que parece. É você tirar a tentativa ali da obrigação de ser a prova definitiva de quem você é. Então, nas próximas aí 24 horas, escolha a coisa que você mais está adiando. Aquela mesma que veio aí na tua cabeça enquanto você estava ouvindo isso. E faz uma versão pequena e bem deliberada e perfeita realmente dela, tá? Não é a versão que provaria o teu potencial, mas é uma versão qualquer, feita rápido mesmo, sem capricho, só para existir realmente de fato. Então escreve uma página ruim de propósito, manda uma mensagem simples sem você ensaiar e pegar do GPT, publica aí o primeiro rascunho torto do que você guarda há anos e você não mostrou para ninguém. O objetivo não é que tu faça bem feito, perfeito. É você quebrar uma vez ali a regra invisível de que só vale a pena tentar quando o resultado puder ser perfeito. Tira essa crença da cabeça, tá? Porque é exatamente essa regra é perfeito ou nada que mantém o teu eu possível intocado e a vida real ali parada do lado de fora, né? E aqui chega um ponto que talvez você já tenha sentido antes, mesmo sem você saber nomear. Porque entender esse mecanismo ali do jeito que a gente acabou de entender agora, né? Olhando por esta percepção, dá aquela sensação boa, quase que de alívio. Só que essa sensação sozinha, ela costuma durar pouco. E alguns dias depois de um vídeo assim, a maioria das pessoas vai voltar exatamente para o mesmo padrão que já tinha. E não é porque a pessoa não entendeu, não é por isso. Mas é porque entender não é a mesma coisa que sustentar uma mudança. E a compreensão sem estrutura, ela tende a se dissolver na correria ali de uma semana comum. E é por isso que existe o ativação interna. Não é como um conteúdo para você consumir, sim, como um lugar, um ambiente onde essa compreensão que você acabou de ter, ela vai deixar de ser só uma ideia interessante e ela vai virar algo sustentado para ti. Então é o momento que você vai decidir de parar, na verdade, apenas observar a tua própria vida como um telespectador e você vai realmente sentar ali no banco do protagonista, tá? Você vai conduzi-la realmente de dentro. Então é o instante para você sair do piloto automático, você deixar de ter só um insight bonito e você ter realmente decisão que você vai repetir todos os dias, mesmo quando ninguém esteja te olhando, mesmo quando ninguém estiver prestando atenção em você. E talvez o que você mais queira fazer não precisa de mais um plano perfeito na tua vida. Precisa só que alguém uma vez escolha agir antes de estar pronto. E esse alguém é você. É você agora. Então fica uma pergunta para você refletir. E se você quiser também, para deixar registrado aqui embaixo, qual é a coisa que você mais quer fazer? E que você, olhando com honestidade, você percebe que você vem protegendo há mais tempo do que você gostaria de admitir. E o que muda em você quando você entende que talvez não seja preguiça, seja proteção, disfarçada ainda, né? Que existe uma outra pergunta que é parecida com essa, só que ainda é mais desconfortável.
E é dela que a gente vai falar, inclusive, em próximos temas aqui que eu vou abordar em outros vídeos. Então, o que acontece? Quando a pessoa que você mais protege da decepção é a mesma pessoa que está te impedindo de crescer. E aí, o que que acontece? Isso daí fica aí, então, para você refletir, tá? Que você reflita e que você seja honesto, que você seja honesta consigo mesmo. Eu sou Diane Vieira e aqui eu te entrego os conteúdos de psicologia, neurociência, filosofia, espiritualidade aplicada, desenvolvimento pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.